se queremos um novo tempo, precisamos ter uma predisposição para a mudança. Correto? Não foi essa a declaração? E aí você me pergunta, por que, pastor? Por que eu tenho que realizar mudanças para o novo tempo? Eu vou te explicar então. Porque apenas dizer que você tem que ter uma predisposição para a mudança e não dizer por que você tem que mudar áreas da sua vida, não vale nada do que eu estou pregando aqui. Eu vou te explicar porque eu e você precisamos realizar mudanças na nossa área de vida, seja na área espiritual, seja na área material, seja na área emocional do novo tempo. Escute isso aqui. Primeiro motivo. Por causa da acomodação. Você sabia que o ser humano busca o que nós chamamos de uma zona de conforto? Você sabia que o ser humano se acostuma com miséria e desgraça? Você sabia disso? Isso está aqui na Bíblia. Está na vida e está na Bíblia. Você quer ver um exemplo? O camarada tem um problema sério na coluna. Vai no médico. O médico diz assim, você tem que operar. Doía muito. Parou de doer. Adivinha quando é que ele vai voltar no médico? Já médico. Parou de doer. Tem que operar. Se acomoda. Você quer ver minha experiência? Eu fui pregar em Campinas de São Paulo. Comecei a passar mal. Passando mal dentro do hotel. Vomitei. A minha barriga parecia um tambor. Parecia que estava tudo esticado. E parecia que eu tinha comido um boi. Comecei a sentir febre, a tremer. Fui para a igreja, porque eu tinha que pregar em 2 cultos. E quando o irmão foi me pegar, ele me viu amarelo. Eu falei, o que está acontecendo? Eu estou passando mal. É uma igreja de alto nível, em Campinas, tem muitos médicos. Ele rapidamente ligou no telefone e falou dos meus sintomas. Quando eu cheguei na igreja, o camarada me deu um remédio e disse, pastor, eu tenho que levar o senhor para o hospital. Eu falei, mas eu não vou deixar com uma multidão aqui, são 2 cultos, eu vou pregar aqui meio bagunça. Eu vou resumir a mensagem, então eu vou te dar um remédio para poder te aliviar. E assim foi feito. Ele me deu um remédio, eu tomei aquele remédio, me deu alívio, eu peguei 2 cultos, depois ele direto para o hospital, fui fazer exame, e a conclusão é pedra na vesícula. Ele disse, aqui não dá, que o senhor não está na sua casa, nem na sua terra, mas o senhor voltando ao Rio de Janeiro, procura o médico, o senhor tem que tirar a vesícula. Tá bom. Segunda-feira eu acordei, me botou no soro, eu saí de madrugada do hospital, segunda-feira eu acordei, já não estava mais tão bom, já não estava mais comendo boi, não estava com febre, estava tudo bem. Normal. Adivinha se eu procurei médico? Hã? O que você acha? Não bem. Aí, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Já na recuperação. Eu estava me incomodando, vou ao médico. Ele disse, isso é grave. Passados 6 semanas, eu comecei a sentir de novo o que eu tinha sentido. E quando eu comecei, eu flecha no médico. Aí o médico me deu uma explicaçãozinha muito boa, razoável. Ele disse, meu filho, eu vou lhe dizer uma coisa, o senhor é pastor, não é? O senhor crê em Deus, não é assim? O senhor crê no céu? Sim, então é bom eu falar isso para o senhor crê nas coisas eternas. É o seguinte, se essa pedra deslocar da vesícula, uma dessas 2 coisas pode acontecer. Estado grave no CTI durante 30 dias. Mas a mais certa é você morrer. Mas quando você crê em Deus, você vai ver Jesus, está tudo bem. Ele falou, você vai ter que operar urgente. E aí, meu irmão, sabiá mudou de cantiga. Aí eu disse, mas operar, como é que é operar quando? Ele falou, olha, eu tenho uma vaga para depois de amanhã. Se não for depois de amanhã, você vai ter que esperar 30 dias. Eu falei, depois de amanhã eu estou aqui, meu filho. Depois da manhã. Mas eu estou no lugar de acomodação. Ele falou,
se desloca uma pedra da vesícula, você pode morrer, mas não vai dar muito trabalho no hospital e não vai ser brincadeira para você. A gente gostou de acomodação. Você já ouviu falar de cachorro de ferreiro? Ferreiro, trabalha com ferro, tem esmeril? Vou te contar a história de cachorro de ferreiro. O ferreiro trouxe um cachorro novo para a oficina dele. E quando o ferreiro trabalha com esmeril, já viu as faíscas de fogo que saem? Meu irmão, quando o cara ligou o esmeril e mexeu com o ferro, o cachorro ficou endemoniado. As faíscas do cachorro lá que uau! E recuava e uau! Primeiro dia. Segundo dia, o cachorro ligava o esmeril, ele trabalhava com o ferro, sem aquelas faíscas de fogo, o cachorro ficava louco. E queria morder as faíscas. E latia, ia para frente e para trás. Terceiro dia. Quarto dia. No quinto dia. Uau, uau. Sexto dia. Uau, uau. Sétimo dia. Uau. Oitavo dia. Não latiu. Nono dia. Dormindo e a faísca caindo em cima dele. Se acomodou. Não faça essa experiência que eu vou falar para vocês. Se você botar uma panela com água morna e jogar um sapo lá dentro, ele dá um pulo e cai fora. Agora pega uma panela, não pega, só estou falando. Pega uma panela de água fria e põe um sapo. Põe a panela em cima do fogo e devagarzinho vai aumentando o fogo. Ele vai morrer cozido. Ele se acomoda. Você lembra de Israel? Você lembra que Israel passou 400 anos no Egito como escravo? Desmoralizados, espancados. Quando eles saíram, o Senhor tirou eles com mão poderosa. Qualquer probleminha que acontecia no deserto, os melões do Egito, a cebola do Egito, a carne do Egito, os melões, a cebola. Se acomodaram com a desgraça, com a escravidão. A mesma coisa alguns de vocês aqui. O primeiro problema que está aqui, Brasil, meu Brasil brasileiro, Brasil. Primeiro problema que dá, estava lascado, ferrado, desgraçado lá. Aí aqui Deus abençoou. Mas está sempre lembrando lá do Egito. O Egito pode ser qualquer lugar. Lugar de miséria, lugar de desgraça. A pessoa se acomoda com isso. Você quer ver? Olha, essa é incrível. Durante 40 anos, Israel estava debaixo de chicote dos filisteus. Aí Deus levanta Sansão. Taca fogo na seara dos filisteus, bota para quebrar. Rapaz, depois você lê o texto que é cômico para não ser trágico. Juízes capítulo 15, versículo 11. 3.000 homens de Judá vão até Sansão e dizem assim para Sansão: aguça teu ouvido aí, meu irmão. Sansão, você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Se acomodaram e se acostumaram a ser escravos de filisteu. Cuidado com a acomodação. Aqui, ó. Aqui. É escravidão, é miséria, é desgraça. E tá bom, eu me acomodo, eu me acostumo com isso. Por isso que você precisa de mudança. Por que você acha que é Abacuque 3:2 o Senhor diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, a notifica. Por que aviva no meio? Por que não aviva no final? Por que não aviva no início? Meio. Ó, a mesma distância para voltar é para terminar. Meio. Você já andou uma grande parte, você acaba se acostumando com o caminho. É assim mesmo. Todo domingo eu vou para a igreja. Essa vidinha minha, está acostumado com isso. Sempre no meu lugarzinho, na minha cadeirinha.